Graça e luz seja sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Muita paz, muita luz esteja sobre a sua vida. Vamos falar acerca das teorias do livro Enigma dos Sonhos. O livro Enigma dos Sonhos, você pode encontrá-lo, né, via internet, no nosso site, né, http://enigma dos sonhos.blogspot.com. Você vai encontrar lá muitos discernimentos de sonhos, comentários sobre o virtual humano. Você vai encontrar lá um livro de 600 páginas, inteiramente grátis para você ler e você viajar nas histórias do livro. Você pode copiar, enviar para os seus amigos, pode ler um pedaço hoje, outro amanhã e assim por diante. Vamos comentar acerca da teoria dos órgãos pensantes. Órgãos pensantes, interessante, né? A teoria dos órgãos pensantes, o livro lança uma teoria. Segundo o livro, teríamos dentro de nós, né, seríamos uma soma. Como a palavra grega de para corpo significa soma, então seríamos uma soma. Todos os órgãos pensaríamos não somente com a nossa cabeça, pensaríamos com todos os nossos órgãos, pensaríamos com os rins, com o fígado, com os intestinos, com o estômago, pensaríamos com o pênis, com vagina, com toda parte do corpo. O nosso pensamento seria baseado na soma dessas partes do corpo. Ou seja, a nossa inteligência não estaria diretamente ligada ao cérebro, mas ela fazia parte de toda a parte do corpo. E o livro lança várias teorias interessantes. Uma delas é essa, né? Teríamos órgãos pensantes, ou seja, pensamos com todos os órgãos, e os órgãos teriam também uma parte de autonomia em pensamento. Interessante demais, né? Cada órgão do ser humano teria um espaço no mundo das opiniões e dos pensamentos. Pensaríamos com cada órgão que temos, né? Por isso que precisamos ter todos os órgãos do corpo maduros para a gente pensar de uma forma madura. Não, é impossível a gente exigir que uma criança pense como adulto, porque não é somente o cérebro dela, mas todo o organismo dela, hormonal e tudo mais, está imaturo. E a soma do seu pensamento tem que ser imaturo também. Cada órgão teria uma expressão energética e faz parte da alma humana. Ou seja, cada órgão que nós temos é como aquelas televisões antigas que tinham aquelas válvulas, e cada válvula daquela fazia parte da imagem do total. Então, cada válvula, cada órgão que temos faz parte da soma que chamamos temperamento, que chamamos pensamento, que chamamos alma. Pensamos com cada órgão que temos. Cada órgão que temos. Por isso que quando a gente está com fome, a gente só pensa em comer. Porque o estômago exige que se pense nisso. Ele está exigindo o alimento. Então, o livro ele trata cada órgão como cada um deles tem a sua particularidade, as suas exigências, né? Como os órgãos genitais, quando eles chegam à sua formação, eles têm as suas exigências. E eles exigem e estipulam coisas. E todo organismo tem que ceder às exigências desses órgãos sexuais. Uma glândula, pensamos também com glândulas, não é somente com membros, mas com glândulas como a tireoide, que é uma glândulazinha pequena, mas ela tem inúmeras funções importantíssima no organismo humano, controlando inclusive a questão da inteligência, do peso, da altura e de muitos outros hormônios, dando um equilíbrio. Então essa glândula teria também parte no pensamento humano. Quando você pensa com sua tireoide, suas amígdalas, com tudo. Você não pensaria só com o cérebro, não. Mas o cérebro, ele necessitaria dessas ligações, tanto energéticas como de pensamentos, para funcionar direito. O nosso cérebro seria apenas o centro organizador de muitas inteligências. Então, a nossa inteligência, olha só que teoria, a nossa inteligência estaria espalhada por todo o nosso organismo. E o nosso cérebro, né, nosso sistema nervoso, né, que tem seres que não têm sistema nervoso central, que são os insetos. Os insetos não têm cérebro, mas eles pensam.
né? Eles pensam. E isso a teoria dos órgãos pensantes utiliza. Porque se uma formiga não tem cérebro, se uma abelha não tem cérebro e faz tudo o que elas fazem, imagina se tivesse. O nosso cérebro é apenas um sistema nervoso central que reuniria, segundo a teoria do livro Enigma dos Sonhos, que reuniria todas as demais inteligências, né, em um pensamento só, em um órgão só. O órgão e as suas idades gerariam fases na vida do ser humano. Então, a idade dos órgãos geraria uma fase, como a fase de adolescência, fase de adulto, né? O pensamento humano é uma manifestação pluralizada, ou seja, o pensamento humano é uma manifestação pluralizada. Eu não penso, nós pensamos. Esse nós sou eu, e esse eu somos nós. Peraí, que coisa, né? Eu sou e nós somos. Nós somos um ser pluralizado, ou seja, existem várias inteligências e várias coisas dentro de nós. Inclusive batemos papos inteiros, grandes papos, grandes conversas com a gente mesmo. Não, rapaz, isso vai dar certo, não, não dá. Vai dar sim, não, não vai, para a pessoa mesmo, né? Fulano tá doido. Não, não tá doido. Todo mundo conversa sozinho. Na hora do banheiro, na hora do banho, andando, né? E conversa sozinho com o quê? Com os eus e os mins que tem dentro de nós, né? Quando pensamos com cada órgão que temos. E às vezes alguns órgãos querem tomar a dianteira de toda a nossa vida, né? Às vezes os órgãos genitais querem mandar mais do que tudo, né? E ele tem uma força danada, né, para dominar o resto, porque ele faz a exigência dele. Mas também tem o estômago que faz a exigência dele, tem o coração, as emoções, né? Ou seja, somos uma soma. Somos uma soma e cada órgão que temos, segundo a teoria do livro Enigma dos Sonhos, teria o seu pensamento, teria uma influência no seu pensamento, né? O corpo é uma soma. Tudo nesse mundo é uma soma, tudo. Uma semente é uma soma. A semente precisa da terra para estourar, para aparecer, começar a vingar. Tudo é uma soma. A árvore precisa da terra, a terra precisa da árvore. Não existe, tudo nessa vida é polarizado, né? Tudo nessa vida, inclusive até o fruto é a soma de uma parte masculina com a parte feminina, é a união, né? Então, o nosso corpo é uma soma e os nossos pensamentos seriam uma soma. Pensamos com cada órgão que temos. Isso é muito interessante porque o livro Enigma dos Sonhos lança a teoria que esses órgãos se comunicariam conosco em sonhos de uma forma virtual. Por exemplo, existe uma inflamação em determinada parte do corpo e essa inflamação é comunicada. A pessoa sonha com formiga, sonha com piolho, percevejo, e isso é um anúncio que está havendo uma inflamação, né? Quem é que está anunciando? É o próprio órgão que está anunciando virtualmente. Virtualmente aquele órgão está avisando, tem uma inflamação. Existe uma inflamação. Cada órgão que temos teria uma parte essencial em nossos pensamentos. No caso, eu estou falando aqui com vocês, quem sou eu? Sou uma soma. Uma soma, né? Tem o corpo e o espírito, já é uma soma, né? E o corpo em si já é outra soma. Porque a parte do meu pai e a parte da minha mãe. No caso dos sonhos, né, e das visões, a parte esquerda do pai, né, e a parte direita da mãe. A parte das emoções seria o lado direito. E a parte da lógica, o lado esquerdo. E seríamos uma emenda desses dois. E temos vários órgãos dentro de nós. Esses órgãos não são apenas, estão ali somente para não. Aqueles órgãos, eles sustentam a nossa vida, mas eles teriam uma parte, né, do nosso pensamento. Eles teriam direito a uma parte do nosso pensamento. Isso é muito interessante. Essa teoria é inédita. Ou seja, o fígado, que é a nossa fábrica de químicas, né, seria um órgão responsável por sonhos, né, por desejos em termos de sonho, por almejar. O fígado seria uma fábrica de sonhos, né? E o coração? O coração estaria dominando a parte das emoções. Então, as emoções seriam dominadas pelo coração. Não é esse órgão que sai batendo? Sim, ele mesmo. Ele teria uma expressão energética, ele teria uma energia,
né, que é a constituição dos seus átomos, e ele também teria uma expressão no nosso pensamento virtual, ou seja, uma parte da nossa vida, né, e estaria sob o controle do coração. A Bíblia diz que o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Então, logo a Bíblia dá margem a essa teoria que escrevi no livro Enigma dos Sonhos. Logo essa teoria, né, esse versículo que falei, que o coração é terra que ninguém anda, e que o coração é mais enganoso do que todas as coisas, dá margem a dizer que o coração também pensa. Pensamos com o coração, pensamos com os pulmões, pensamos com todos os órgãos que temos dentro do nosso corpo. Esta teoria é muito interessante. Você vai lá dar uma olhadinha nessa teoria no livro Enigma dos Sonhos, né, e você vai ver que realmente tem uma certa base bíblica e filosófica.